Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer dois projetos, são muito rápidos, muito fáceis de fazer. Dois brincos, tá? Vamos começar com um, depois eu mostro os materiais do outro. Para esse primeiro brinco a gente vai precisar de um fio, um cordão de mais ou menos 80 centímetros. A gente vai gastar menos que 80 centímetros, tá? Talvez uns 73, 72, mas eu gosto de botar um pouquinho mais para a gente não ter surpresa no final, tá? Durex, por quê? Porque quando a gente corta o fio, ele abre todo, então a gente precisa de durex para a gente botar na pontinha e não perder, né, o que sobrar no caso. Base para brinco, de ganchinho, uma argola maior e uma argola menorzinha. Cola pega 1000, não tem cola pega 1000, tem o Super Bonder, pode Super Bonder também, é só para colar o fio no final. Tesoura e alicate pra gente abrir as argolinhas e montar o brinco, ok? Então vamos lá. Eu já tenho um aqui pronto, são dois, né? Aí eu já deixei um pronto para vocês verem, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim, desse jeito, tá? Por que eu preciso das duas argolinhas? Porque se eu botar essa base aqui, ela vai ficar assim, ó. Aí não vai dar certo, o brinco não vai ficar direito. Então preciso de duas argolinhas para ele poder ficar certinho e isso aqui ficar de frente, tá? Então vamos lá. Não é nada difícil, é bem fácil. A gente vai deixar o que a gente vai trabalhar do lado direito e um pedacinho do lado esquerdo. Não precisa ser um montão, porque depois a gente vai puxar para ajustar e então é mais cordão que a gente perde. Aí eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Faço essa argolinha aqui. Pode ser um pouquinho grande, não tem problema, que a gente vai ajustar depois. Como eu já tenho, o primeiro eu faço do jeito que eu quiser. Como eu já tenho, aqui não importa, que depois eu vou arrumar. Como eu já tenho um pronto, eu tenho que fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Pra não ficar um de um tamanho e outro de outro, tá? Aí eu seguro assim, venho aqui, ó, pegando essa, deixando essa aqui atrás, tá? Pra pegar ela também. E faço isso, ó, passo por cima, por trás da argola e volto aqui pela frente. Ó, vamos ver se ficou do mesmo tamanho. Tá um pouquinho maior. Vamos diminuir então essa argolinha aqui. Isso, só um tiquinho. Aí eu venho, passo por trás, né? Aí venho no meio desse arco que eu fiz, por dentro, e vou acomodando. Ó, aí é só fazer isso, aqui no caso tem 1, 2, 4 voltas, então vamos fazer isso 4 vezes. Aí eu venho aqui, dou a volta por trás, volto aqui no buraquinho, tá vendo? O buraquinho que ficou aqui. Faço isso. Arrumando, ajustando direitinho, para ficar de lado, ó. Tem 3 voltinhas já. Essa é a última volta que eu vou fazer. E a gente vai arrumando. Ó, a última volta. Passo por baixo, por aqui. Aí agora, para terminar, para fixar, para prender, para a gente não perder, né, as voltinhas todas que a gente fez, a gente vem com essa ponta aqui, do maior, né, e passa lá para trás. Ó, não pegou aqui, tá vendo? Tem que pegar tudinho, senão quando você fechar, solta o que não foi pego. Pronto. Tá pronto o nosso brinquinho, né? A base dele, lógico, que a gente vai agora arrumar bonitinho. Ficou do mesmo tamanho? Não, ficou maior, tá? Então vamos soltar e fazer de novo.
É bom que aí eu mostro mais uma vez como faz. Argola, venho por aqui e faço isso. Passo pra cá. Vamos ver se agora tá. Acho que agora vai. Aí passo por trás, ajustando, tá? Não bota frouxo, não. Aí venho aqui e faço o formato dessa argola que eu fiz inicialmente por dentro. Passo de novo por trás. São 4 vezes, né? Já passei 2. Agora a gente vai passar a terceira. E a quarta. Pronto. Aí agora eu venho com esse aqui, essa pontinha aqui, e coloco aqui por dentro. Por dentro de todas as voltinhas que ficaram aqui, tá? Se eu deixar, como eu já falei, se eu deixar de colocar em alguma, eu perco o meu trabalho, ele desfaz. Eu apertei tanto que não entra. Tem que entrar em todos. Se não entrar, não deu certo, não vai dar certo o trabalho. Porque aqui tá com fita, não é nada duro, né? Mas a gente consegue, olha lá. Ai, meu Deus, peraí que eu não fiz certo, não. Essa última volta não deu certo. Então, vamos lá de novo. A última volta. Ajusta. É porque eu não passei por trás. Dei bobeira. Agora sim. Agora vai dar certo. Viu? Como é que se a gente faz uma coisinha errada, a gente não... O nosso trabalho não dá certo? Agora sim. Agora deu tudo certinho. Eu acho que agora tá do mesmo tamanho. Tá certinho. Bom, então eu vou ajustar, né, para ficar certinho. Tá vendo como é que fica bonitinho? E essa argola tá maior do que essa, né? Então agora eu vou puxar a menorzinha, que é o que tá ligado ali, ó. E vou botar a argola mais ou menos do mesmo tamanho que essa aqui. Ó, tá igual. Pronto. Então o básico do nosso brinco tá pronto. Agora a gente vira para a parte de trás, pega a cola. Tá vendo? A gente vai fazer essa parte aqui agora. Vamos colar isso aqui. Aí a gente pega, tá arrumadinho, tá direitinho. Pega a cola pegamil. Passa um pouquinho aqui, até pegar um pedacinho desse cordão maior. Aí eu venho com a tesoura, corto. Tá vendo como é que ele abre na mesma hora? Mas aqui não tem problema. Se abrir é até melhor, porque ele fica ajeitadinho, tá vendo? A gente pode botar uma colinha. Com cuidado para Regis não me dar bronca, não estragar o esmalte. Aí aqui a mesma coisa. Eu corto um pedacinho. Passo uma colinha aqui por baixo, para prender essa segunda ponta aqui. E prenda. Pode fazer com cola branca também, só que a cola branca, no caso aqui, eu quero mostrar para vocês ele pronto. A cola branca não vai secar na hora, eu não posso mostrar
agora que já tá pronto, né? Ó, vem pra frente, ajeito para não ficar com defeito. E pronto, é só esperar a colinha secar pra gente terminar. E essa cola seca super rápido. Deixa eu mostrar pra vocês, com relação a esses cordõezinhos, um truque. Se você for trabalhar com esse cordão, tem uns barbantes também mais grossos, aqueles que a gente usa pra macramê, que também acontece isso quando a gente corta. Sempre botar uma durex na ponta, porque não fica desfiando o fio, e depois quando você vai usar ele tá todo desfiado. Sobrou isso aqui, eu guardo, porque pode servir para alguma coisa. Eu só quero mostrar um truque. Por exemplo, eu vou... tá o cordão no rolo, ou o barbante tá no rolo, e eu vou cortar, né, para ficar o rolo com a parte dele e o pedaço que eu vou usar. Aí como que eu faço? Eu faço assim, ó, pego um pedaço de durex, fita crepe, seja lá o que for. Eu gosto de botar durex que é transparente. Passo no meio do fio, assim. Não precisa nem ser isso tudo aqui que eu botei, mas tá bom. Aí passo no meio. Então vamos supor, essa parte aqui é a parte que eu vou usar, que tá grandona. Essa parte aqui é a parte que vai pro rolo. Aí o que eu faço? Botei o durex, eu corto no meio do durex aqui. Aí o que aconteceu? A ponta do rolo já ficou protegida. A ponta do lado que eu vou usar já ficou protegida. Aí eu mato 2 coelhos com uma cortada só, né? Assim, só uma dica, né? Não é nada demais. Então agora eu vou precisar dos alicates pra gente terminar o nosso brinquinho, tá? Como a gente não vai mexer aqui, deixa aqui terminando de secar, enquanto a gente... arruma. Então vamos lá. Primeira argola que eu vou usar é a grande, né? Um pouquinho maior para passar aqui nessa parte mais grossinha. Lembrando do jeitinho que a gente já aprendeu, né? Pego aqui e abro. Da mão direita vai para frente e da mão esquerda vai para trás. Ou ao contrário, tanto faz. O importante é não abrir assim, arreganhando, porque depois a gente tira o formato e não consegue ajeitar. Eu vou fechar essa argola, porque agora eu vou pegar outra argolinha. Aí eu faço a mesma coisa, ao contrário agora, a esquerda para frente e a direita para trás. Se precisar ajeitar aqui, ó, tá vendo que uma ficou mais alta que a outra? A gente vem por aqui, aqui e ajeita. Prontinho. Tentar botar o mais próximo possível para não abrir e perder o brinco, né? Pronto. Primeira parte tá feita. Agora vamos pegar a argolinha menor. Eu peguei uma bem pequenininha, porque essa aqui já é grande, para não ficar muito comprido o brinco. Mas pode pegar uma maiorzinha se quiser. Aí a gente, a mesma coisa, para lá e para cá. Aí eu venho aqui, coloco a argolinha aqui. Aí agora eu vou posicionar o meu gancho. Como que eu vou ver? Ó, ele tem que ficar nessa posição, né? Pra botar na orelha. Então eu entro com ele daqui, ó, daqui pra cá, deixo ele caído e fecho a minha argolinha. Prontinho. Se quiser depois de dar uma gotinha de Super Bonder, aqui pode também. Eu morro de medo de Super Bonder, quando pinga é um horror. Ó, então do lado de trás ele fica assim, do lado da frente ele fica assim. E tá aqui, prontinho os nossos 2 brinquinhos, ó, tá vendo a posição? Certinho, ó.
Se eu tivesse posto só essa argola, ele ia ficar assim de lado, aí não ia dar certo, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês outros brincos iguais a esse que eu fiz. Só pra mostrar. Ó, esse aqui eu já tinha feito há um tempão. Esse foi o primeiro que eu fiz. Fica até na minha barraca quando eu vou pras feiras. Ficou grandão, né? Por isso que eu fiz menorzinho. Porque eu não gosto muito de brinco exagerado, não. Ó, esses aqui eu fiz com barbante de macramê. Tá? Esse aqui também, fiz com barbante de macramê. O barbante de macramê, ele desfia muito nele mesmo, sabe? Aí, o que eu fiz? Eu passei cola. Cola não, a termolina caseira, aquela que eu ensinei pra vocês a fazer. Ó, esse aqui eu botei um ganchinho dourado, só pra mostrar que pode variar. Tá? Então, ele fica mais durinho, tá vendo? Ele fica mais... No toque, você vê que ele tá durinho e áspero. E esse aqui não, tá fofinho, molinho. E esse aqui também tá fofinho, molinho, porque eu não passei a termolina, tá? E eu fiz um outro, também com barbante de macramê, chaveiro. Eu fiz um só, aí botei uma base de chaveiro. Então, quer dizer, pode fazer brinco, só fazer 2 iguais, e pode fazer chaveiro. Nesse eu botei uma pedrinha aqui também, porque ficou um buraco maior do que o habitual, como eu fiz nesse aqui. Aí eu botei uma pedrinha, meia pedrinha, né? Porque se a gente bota o redondo, fica muito pra fora. E coloquei base de chaveiro. Então, a gente fez brinco e chaveiro, né? A gente pode usar como brinco e como chaveiro. Então, esses são os brincos de casa e esse é o que a gente fez agora. Esse aqui é o chaveiro. Viu? Eu acho que fica bem legal esse brinco. Para quem gosta, né, desse aqui então, para quem gosta de trambolhão, tá ótimo. Ok? Então agora vamos fazer o outro brinco. Ó, essa segunda versão de brinco, a gente vai precisar de linha. Aqui tem linha de amigurumi, tem uma linha comum, que não é de amigurumi. Tem uma outra linha também, tá? Por que a gente precisa de 3? No caso, vai precisar de 3, porque eu vou fazer 2 brincos desse. Então, fica um desse aqui colorido e esse aqui para um brinco, e esse aqui colorido com esse aqui para outro brinco. Porque essa aqui vai ser a base e esse aqui vai ser a parte de cima do brinco. E o outro eu vou usar só a parte colorida. Eu vou falar para vocês por quê. Super Bonder a gente vai precisar, cola branca, os mesmos alicates por causa das bases, tesoura, base de brinco e clips, como eu já falei pra vocês, tá? Precisa ser esse clipe aqui redondinho. Por quê? Porque eu fui fazer com esse aqui, que é o que a gente mais encontra. Olha como é que ficou. Ficou muito feio, não ficou arrumadinho direitinho. Eu costumo brincar que eu tenho toque, não ficou igual, pra mim não presta. Então esse clipe aqui não é legal fazer. A não ser que você não ligue e faça coisas assim disformes, tá? Aí fica a seu critério. Se você acha legal, faz. Eu dou a maior força. A gente precisa que seja esse redondinho, por quê? Porque eu vou abrir ele vai ficar nesse formato. Como que a gente vai abrir para ele ficar nesse formato? Carla, pelo amor de Deus. Ó, como que eu vou fazer? Tá vendo? O clipe tá aqui, ele é redondinho. Eu vou puxar essa parte pra cá e a parte de dentro pra cá. Ó. Aí vou abrir e pronto. Consegui o meu brinquinho. Tá vendo? Fiz no formato. Aí, agora eu vou colar. Vou encostar uma pontinha na outra com a cola Super Bonder. Tá? Esse aqui, tá vendo? Ele tá meio esquisito. Deixa eu ver se eu consigo cortar com esse arame, com esse alicate. Tá? A ponta Ai, não consigo não.
A minha mão é muito fraquinha. Ah, consegui. Esse aqui é branco, tá? Tem clipe desse formato que é prateado, sem a capinha colorida, tá? Aí não tem problema. Pode... As pontinhas aqui. Pode fazer com ele prateado. Eu quis com branquinho porque até para outros projetos, né? A gente pode usar o branquinho que é mais legal. Aí eu venho aqui com uma gotinha minúscula, encosto e deixo aqui, deixo colar, tá? Pode ficar segurando um tempo até ele ficar na posição, tá? Mas pra gente não perder tempo, eu já trouxe esse aqui coladinho pra gente começar a trabalhar nele. Como que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente vai trabalhar com a linha lisa. Nós vamos enrolar toda essa parte aqui. Nós vamos enrolar toda essa parte aqui. Ah, mas é branquinho, fica bonitinho. Sim, por isso que eu trouxe esse outro clipe aqui, para mostrar para vocês que sendo coloridinho, sendo encapadinho, bonitinho, não precisa se preocupar. E nesse caso aqui também não precisava, mas eu quero mostrar. Se você for fazer com prateado, que a gente sabe que não é encapado, que pode enferrujar, que não é próprio para isso, aí, né, a gente precisa... Ó, essa parte aqui vai ficar aparente, que é a parte onde eu vou botar a argola, e aqui um pedacinho também. Então, eu não vou começar nem aqui, para não ficar emenda no meio do... Porque essa parte aqui vai ficar coberta, para não ficar emenda no meio onde vai aparecer. Por que eu preciso da cola branca? A cola branca eu vou usar só para passar aqui e dar uma firmeza, porque nem precisava disso, tá? Mas assim, pra gente trabalhar... Ui! Meu Deus, exagerei. Pra gente trabalhar, fica mais tranquilo com uma colinha aqui, que conforme você vai botando o seu fio, ele vai fixando, você consegue trabalhar melhor, tá? Então, eu vou botar assim, para dar firmeza. Eu vou cortar o fio, porque a gente vai precisar passar por dentro do triângulo, né? Fica melhor assim. Se fosse um rolinho pequeno, tudo bem, mas não é, não dá. Aí eu vou fazer o quê? Vou encapar tudinho aqui, ó. Não sei se eu botei demais, mas eu prefiro que sobre do que depois a gente ficar enrolado, né? Então, vamos fazer assim, ó, pra melhorar, pra facilitar. Vamos dar uma enroladinha aqui, que fica melhor para passar. Pronto. Por que eu botei esse aqui? Para prender a pontinha e não ficar aparente. É chato, tá? Ó, um do lado do outro. Evita sobrepor, senão fica um ovo. Vou fazendo besteira. Evita sobrepor, senão fica um ovo e pode aparecer quando você botar a parte de cima, tá? Que é a parte que vai ficar aparente. Aí eu venho fazendo isso até cobrir tudo. É um trabalhinho de formiguinha e de paciência, tá? Mas, como eu falo, artesanato não é só hobby, não é só trabalho, é também terapia. E nós estamos lá na nossa terapia. Pronto, olha, encapadinho. A gente tem que se preocupar aqui e aqui, que tem que ficar perfeito, sem sobreposição e sem aparecer a parte de baixo, que é o que vai ficar aparente, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho, ó,
aqui, mas não tem problema que a gente vai cobrir. Eu tinha dito que eu ia fazer com esse, mas eu acho melhor fazer com esse aqui, que tem lilazinho. E o outro que a gente vai fazer com clipe azul, tem uns azulzinhos aqui. Eu acho que vai combinar mais, mas isso é indiferente. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos botar que nem eu fiz aqui no início. Vamos botar um pouquinho pra cá. Só pra fixar, só pra prender. E a gente vai começar agora a fazer assim, ó. Assim, ó. Também um do lado do outro. Aí, o que a gente vai fazer? Vai dar uns pinguinhos de cola para ir prendendo, tá? Não precisava fazer isso, porque você tá fazendo firmezinho, mas eu gosto de fazer pra gente não ter surpresa, né? Do mesmo jeito, tá? Um encostadinho no outro, para não ficar buraco. Tá vendo? Um encostou, puxa. Depois que a gente termina de fazer esse trabalho, a gente fica zen. Porque tem que ter paciência, cuidado, e a gente fica relaxado. Aquele trabalho que eu já mostrei para vocês de cristais, nossa, aquilo para mim ali é maravilhoso, tá? A gente aprende a ser paciente. Não tem como. Esse não precisa cortar, porque a gente não vai passar por dentro de nada. É só mesmo enrolar. Ó. Não precisa fazer muita força. O importante é estar um fio juntinho do outro. Até para não deformar aqui, porque é uma liga, né? Uma colinha muito pequenininha, né? Só as duas pontinhas. Você pode também, se quiser, fazer uma parte por cima da outra, para ficar mais firme, né? Para prender melhor. Ou, se fizer como eu fiz na pontinha, passar um durex na união para não soltar. E nada de apertar, para não deformar o formato do brinco. Prontinho. Acabamos. A gente bota só um pinguinho aqui para prender essa pontinha. E vem aqui e corta. Aí a gente pode passar, ó, por cima para prender. Prontinho, tá vendo? Essa pontinha e essa pontinha ficam um pouco aparente. Por isso que tem que estar certinhas. Ó, aí tá aí o nosso brinquedo.
Agora, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez no outro brinco, botar as argolinhas. A gente vê qual o lado que a gente acha que tá mais bonitinho, que tá mais arrumadinho. Acho que isso aqui tá melhor, né? Aí a gente bota aqui. Aí, do mesmo jeitinho, pega a argolinha maior. Essa eu peguei uma maior, mas um pouquinho menor, porque é fininho aqui, não precisa ser um argolão. Coloco. Fecho. Aí vem com a menorzinha para fazer aquele esquema, né? Posicionar a base do brinco. Venho por aqui. Aí, ó, essa vai ser a parte da frente, então eu venho com o brinco por aqui. Nesse caso aqui, qualquer lado que eu botasse daria certo, né? Porque não tem lado avesso, lado direito. Mas se eu optei por essa aqui ser a parte da frente, então eu tenho que posicionar certinho. Prontinho. Olha que lindinho que fica. Agora eu vou mostrar o outro que a gente vai fazer. Ó, esse não ficou num triângulo certinho, tá vendo? Esse aqui ficou um triângulo certinho, isósceles, né? Dois iguais e um diferente. Esse aqui ficou, acho que escaleno, né? Cada um de um jeito. Aí eu posso, nesse caso aqui, fazer assim, ou eu posso fazer assim e ficar de formato diferente. Se alguém não percebeu como é, eu vou mostrar de novo, tá? Ó, abro essa parte aqui menor, aí venho com a de dentro, abro e abro. Aí posiciono e colo. Tá vendo? Vamos fazer com esse aqui que eu já havia colado antes, né? Mas, ó, tá vendo? Esse aqui ficou certinho. Vamos botar o Super Bonder assim. Vamos ver se ele fica direitinho. Vamos botar um tiquinho de nada de durex. Só para garantir que... Ó, aí como é que eu faço? Eu boto aqui, aqui e dobro. Aí venho com a tesoura e corto. Bom, esse lado aqui não vai poder ficar para baixo, né? Já que eu não vou encapar, é o lado que vai aparecer. Se eu fosse encapar, não tinha problema, eu podia botar qualquer lado. Mas lembra que a gente combinou que não ia encapar esse? Então eu vou fazer desse jeitinho mesmo aqui, tá? Que a gente fez o outro. Aí esse vai ficar bem menorzinho, né? Agora, se eu fosse encapar, eu podia fazer assim, nesse formato. Mas como eu não vou encapar, eu tenho que fazer nesse formato aqui. Para poder cobrir essa parte aqui, a emenda, né? E agora eu vou fazer do mesmo jeito, vou deixar a Super Bonder aqui, que ela tá caindo. Do mesmo jeitinho que eu fiz o outro. Lembrando sempre de não
não apertar demais para não deformar aqui. E fazer a mesma coisa que a gente fez no outro brinco, só que dessa vez sem encapar o triângulo. E lembrando de não apertar demais para não estragar, tá? Isso é importante. Pode fazer assim, deixar um pouquinho, esperar secar, porque ele é muito pequenininho, né? Até para trabalhar é ruim. Não vou botar super ainda, não pode ir. Fazer assim, ó. Lembrando de juntar. A gente trabalhar com coisa pequena, né? Eu conheço uma... Opa, peguei a cola errada. Ainda bem que tava fechada. Eu conheço uma moça que trabalha com amigurumi mini. Eu não sei se eu teria a paciência que ela tem, não. Uns trocinhos pequenininhos. E ela capricha, viu? Fica pequenininho, cada pecinha minúscula. Quer dizer, tem que ser com uma agulha super fina, né? Mas ainda bem que tem ela que gosta de fazer, né? Que aí não sobra pra gente que não gosta. Eu já prefiro trabalhar com coisa grande que já de cara, com três carreiras, você já fez a metade do serviço. Porque eu já falei para vocês e é verdade, eu sou ansiosa, sabe? Minha família inteira, para falar a verdade. Minha família de origem. E meus filhos e meu marido também. Todo mundo é ansioso. Então, quanto mais rápido a gente termina a tarefa, menos ansiedade dá. Por isso que eu gosto de fazer aquele cristalzinho que eu falei para vocês. Porque aqui ficou meio frouxo. Acho que eu vou arriscar. Ai, mas aí vai sujar minha mão toda, não. Vai esse mesmo aqui. Eu vou cortar maior, depois eu ajusto. Pronto. Agora é fazer o mesmo do outro brinco. Ó, esse vai ficar num formato diferente, tá vendo? Ó, vai ficar o triângulo certinho.
Não sei se eu falei o nome dos triângulos certo, porque tem muito tempo que eu já saí da escola, sabe? Mas eu acho que eu falei sim. Do mesmo jeitinho, igualzinho. A gente fez o outro, vai fazer esse. Tô com a mão cheia de cola. Mas eu acho que dessa vez eu consegui preservar, né? Essa vai ser a frente. Eu venho com... Agora, quase que a base do brinco é maior que o brinco. Eita! Não fechou. Eu pensei que tinha fechado. Vamos fazer direito, né? É porque aquilo que eu falei pra vocês, eu enxergo melhor de perto. Porque o meu multifocar já tá meio passado, sabe? Prontinho. Agora eu vou fazer o outro desse e volto pra gente ver os brincos, os dois terminados. Aí a gente vê logo os três, né? De uma vez, que a gente já viu o outro, mas vamos ver de novo. Até já. Prontinho. Nossos projetos de hoje são esses. Os brinquinhos. Esse aqui, como a gente não colocou linha aqui, ele ficou escorregando. Eu fiquei com medo de sair tudo. Aí o que eu fiz? Eu passei um fiozinho de cola branca aqui, para dar uma segurada na linha presa no clips, tá? Esse aqui não precisou porque estava encapado. Então, é o nosso de brinquinhos. E o chaveiro, eu não fiz o chaveiro com vocês, mas é o mesmo processo do brinquinho. É o mesmo processo do brinquinho e a única diferença é a base de chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, marca a nossa rede social, Fofolas Artesanato, que eu vou ficar bem agradecida. E também quero ver o trabalho de vocês, né? Ver o que eu tô mostrando para vocês e se tá dando certo. E fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos ilumine sempre. Tchau!